Glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Hoje nós vamos dar uma viajada nesse livro de Daniel, que ele é muito poderoso. Essa passagem, profeta Daniel. Eu creio que quem não ouviu, quase todos aqui já ouviram falar sobre Daniel, né? Sobre o que Daniel é, o que Daniel fez, foi levado como escravo, mesmo jovem, se negou às coisas do rei, né? Ao contrário, às vezes, de muitos jovens que ficam assim, não, quando eu fazer 18 anos, ninguém me segura, eu quero ir para São Paulo. Antigamente era isso, eu não sei se mudou, às vezes pode ser Brasília agora, Goiânia. Antigamente todo jovem, quando estava com 17 anos, quando fizer 18 anos, vou para São Paulo trabalhar, ganhar dinheiro e viver livre. Meu pai e minha mãe não vai pegar mais no meu pé. Aí tem hora que tem que deixar aí mesmo, irmão, porque chega lá, dá tanto valor um pai e uma mãe, dá tanto valor às coisas que tinha dentro de casa e depois não está tendo lá sozinho, tem que se virar para tudo, aí tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, tem que se virar. Você chega na casa do parente, a primeira semana é as mil maravilhas, quando passa de 15 dias, o nego já começa a olhar todo para você, rapaz, a coisa está difícil, tem que arrumar emprego, né? Senão tem que voltar para a casa do pai, e começa, né? Aquele negócio, chegou um mês, já está no limite ali, e você fica, meu Deus e tal. Então tudo isso, Daniel, ele passou, irmãos. Às vezes a gente vive as coisas do hoje, achando que lá atrás esses homens não passaram por coisas semelhantes. E eu quero mostrar para vocês aqui que no que nós estamos vivendo hoje em cima da terra, os profetas viveram. Só que hoje nós temos uma diferença. A palavra de Deus está se cumprindo. Antes eles viveram para que essa palavra hoje existisse para nossas vidas. E hoje nós estamos vivendo aquilo que a palavra está se cumprindo. Amém? Alguém pode dar amém aí? Glória a Deus. Então abriram sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 3. A partir do verso 14, verso 1. A minha tem um título assim: O ídolo de ouro de Nabucodonosor. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sapatras, vices-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Verso 3: E assim se ajuntaram sapatras, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em voz alta: Ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, assim que ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis, misericórdia, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais,
todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizeram. Curve sua cabeça. Pai, está aqui, Pai amado, a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é fiel, Pai, ela é instrumento poderoso nas nossas mãos, Pai amado. Então, Pai, fala grandemente ao meu coração, primeiramente, ao coração de cada um que está ouvindo aqui, Pai, para que nós venhamos entender, Pai amado, que não é religião, não é doutrina, Pai amado, mas o Teu Evangelho, a Tua palavra, que nos abre os olhos e tira todas as escamas, a qual nós precisamos enxergar o Teu Evangelho, Pai amado, a luz que precisamos seguir, que é a Tua palavra e a Tua vontade para nossas vidas. Então fala conosco, Pai, fala conosco aqui grandemente através da Tua palavra. Irmãos, aqui é uma história bem conhecida, que nós sabemos que o rei ergueu essa estátua e ali tinha que tocar e todos tinham que se prostrar. E quando nós voltamos um pouco atrás, tinha os jovens, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que já estavam com os nomes a qual o rei tinha colocado. Belsazar era o nome de Daniel. E ali eles, desde o início que eles foram levados como escravos, ele fez um propósito com o carcereiro que tomava conta deles, o chefe que ficava à frente ali dos jovens, e ele pediu a ele que fizesse um teste, que ele não ia se banquetear com as coisas do rei, ele não ia tomar as bandejas a qual parecia ser a melhor coisa para eles, mas eles iam se precaver, e ali eles estavam fazendo o que? A vontade de Deus na vida dele. Ele não quis simplesmente ser mais um na multidão, mas ele quis fazer a diferença no meio da multidão. E ali nós vamos, quando nós começamos a ler, nós vamos ver que esses 4 jovens, eles se destacavam. E ali Daniel foi um dos que mais se destacou. E quando o rei fez isso através da inveja dos outros que estavam sabendo que eles não aceitavam outros deuses, o rei fez isso para colocar essa imagem para todos se prostrarem. Todos. E aqui quando nós vamos ver aqui mais à frente, vamos ler, no verso 8. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretastes que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de vários outros instrumentos, todos tocados juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu erguestes. Assim que ouviu essas declarações, Nabucodonosor encolarizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. 14. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos quando ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoado suas músicas. Melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Daí, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago,
que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor. Eles já estavam até com raiva, nem chamou de rei mais. Ó Nabucodonosor. Falou, acho que eles falaram: quem é tu diante de Deus? Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Amém, irmãos? Quem tem essa coragem aí, dá um glória a Deus. Quem tem essa coragem, irmão, dá um glória a Deus. Tem coragem mesmo, irmão? Você tem essa coragem de enfrentar o rei? De dizer assim: quem é tu, rei? Sabe por que nós não temos essa coragem? Às vezes nas nossas vidas você fica duvidando às vezes, porque nós queremos viver a eternidade aqui em cima da terra. Nós queremos viver a vida só aqui em cima da terra, achando que o mais importante é essa vida terrestre. E tão fraco e frágil que nós somos. Quando aqueles homens se levantaram ali contra o rei, irmãos, não foi porque eles simplesmente eram os top da galáxia, os mais corajosos, não. É porque eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Eles fizeram algo que isso é que está movendo o meu coração a viver. Se Deus quiser, rei, Ele nos livrará. E se Ele também não quiser, não tem problema nenhum não. Mas nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. E através desse ato, irmãos, houve uma revolução tão grande naquele reino. Um reino pagão, um reino na qual todos viviam debaixo de idolatria, de outros deuses, de imagens, de esculturas feitas pela mão humana. E a palavra de Deus, ele diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele é o único, não há outro como tu, assim como foi louvado aqui, não há outro como, não há, não tem como ter. E ali o Senhor fez através daqueles homens uma revolução naquele lugar. Eu quero ler aqui mais à frente, hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus, que eu quero que você saia daqui convicto ao um Deus a qual está falando: eis-me aqui para te proteger no meio da fornalha, para te proteger no meio das tribulações, para te proteger no meio de tudo que está acontecendo, das guerras, de rumores de guerra, porque Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra. No verso 29 mais à frente, diz assim: diante destes acontecimentos, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Aqui já foi depois, irmãos, que o rei falou: ah, vocês não vão prostrar não? Então eu quero ver qual é o Deus que vai tirar vocês das minhas mãos. E ali ele falou que mandou se aquecer 7 vezes mais a fornalha, que quando os soldados que encostaram perto para jogar eles dentro, morreram queimados. E a Bíblia diz, irmãos, que havia um quarto homem. Havia um quarto homem, a qual o rei falou: quem é esse com semblante de Deus? E diz que quando eles saíram de dentro da fornalha, nem um fio de cabelo foi queimado. Agora me diga, irmãos, vamos pensar na lógica humana. Um foguinho que você coloca a mão, você já não aguenta mais, que queima a sua mão.
Então as coisas de Deus é loucura aos nossos pensamentos. Porque Deus, Ele não é ser humano. Ele não é humano como eu e você, limitados, frágeis, cheios de problemas, de dificuldades, de limitações. Ele é Deus. Às vezes a gente pensa de uma forma que parece que a gente quer colocar Deus como nós, limitado, simplesmente aqui a gente só enxerga o que a gente está vendo aqui, a gente não enxerga o além do que está acontecendo depois dessa parede. Mas Deus, Ele está aqui comigo, Ele está aqui com você, Ele está em todo momento, em todo lugar nesse momento. Então Ele não é simplesmente como eu e você, Ele é Deus. E o que Ele fez ali, Ele fez para provar para aquele povo que vivia debaixo da escravidão, que vivia debaixo de idolatria, que tinham derrotado Israel e achado que eles tinham feito a maior coisa da vida deles e ficaram, acho que até zombando. Cadê o Deus de Israel, que diz que Israel era protegido por um Deus que não deixava de forma alguma Israel ser derrotado? E nós derrotamos Israel, derrotamos em Jerusalém, e nós trouxemos todos cativos e presos. Cadê esse Deus? Mas os planos de Deus não é os planos do homem. Nós, conscientemente, servindo a Deus ou não, um dia vamos passar por alguma fornalha. Um dia vamos passar por algo que às vezes você nunca planejou e vai passar. E não é para a morte. Não é para a morte, é para Deus nos forjar. A palavra de Deus fala que o ouro, para tirar a impureza dele, você tem que colocar ele numa alta temperatura. Uma temperatura muito grande para separar o ouro da sujeira. O ouro dos vestígios, da impureza. Então às vezes, irmãos, a gente fica se questionando: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que dessa luta? Por que daquilo? Por que disso? Mas quando o Senhor fala, Ele fala assim: eis que eu estou te provando e te forjando. E nós temos que aprender, irmãos, a ter e confiar em Deus em todo o processo. É isso que nós devemos ser. Porque ou você servindo a Deus, ou você fora da presença de Deus, um dia a tempestade bate em sua porta. Um dia a luta chega. Talvez você hoje fale: ah, mas minha vida está perfeita. Glória a Deus, irmãos. Mas eu tenho uma coisa a lhe dizer: um dia vai chegar algo em sua porta, e vai estar fora do seu alcance. Ah, pastor, o senhor está jogando praga na gente? Não. Eu estou falando a realidade que existe em cima dessa terra. Talvez você não enfrente hoje uma luta financeira, mas talvez você enfrente amanhã algo de enfermidade, ou a perca de alguém, ou uma luta familiar, sentimental, algo que você possa enfrentar. Agora uma coisa eu lhe digo, irmãos: quando nós estamos diante da presença de Deus, quando nós buscamos nos revestir de Deus, não tem fornalha, não tem rei, não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada que faça com que você saia da presença dEle. E a sua confiança está nele, não na força do seu braço, não na sua inteligência. Porque se nós formos olhar, se esses homens olhassem para eles falam: não, mas já que é para quando tocar todo mundo só abaixar, eu estou aqui, estou dentro da minha casa, eu fecho as portas, nem baixei, já me prostrei já, ninguém viu. Mas Deus está vendo. O que será que lhe leva a você mudar de vida? O que será que lhe leva a você falar assim: eu não quero ser mais aquele velho homem, aquela velha mulher, eu quero mudar, eu não quero ser mais esse jovem, eu não quero ser essa pessoa mais que faz a minha própria vontade, mas eu quero mudar. Eu falo por mim, irmãos. O que me faz hoje mover, caminhar, respeitar, amar, ser outra pessoa, não é eu mesmo, não sou eu, mas o Deus a qual eu sirvo. Porque em primeiro lugar, eu não fiquei só olhando para um Deus que é só amor, paz, paz e amor, irmão, Ele é isso? É, mas Ele também é justiça. Ele é um Deus justo. E o que me faz hoje, irmãos, ser outro homem,
o que me faz hoje respeitar a minha esposa, o que me faz hoje ser um melhor pai, ser um melhor amigo, seja o que for, é primeiramente o temor de Deus no meu coração, porque eu sei que Ele está me vendo lá do céu, eu sei que Ele está andando lado a lado comigo, eu sei que Ele está no momento mais íntimo da minha vida, eu sei que Ele está no momento mais, onde eu estiver, no meio de multidões, eu sei que Ele está no meio de qualquer lugar onde eu estiver, que eu não conhecer ninguém. Quem já teve essa sensação que você vai para um lugar que você não conhece ninguém, parece que você está livre e solto, você chega no lugar e fala, aqui eu não conheço ninguém mesmo, aqui não precisa esse negócio todo não, e o Espírito Santo vai e brada dentro de você assim, mas eu estou aqui com você, eu estou do seu lado, você pode estar onde for, você pode ir para onde você for. O que é que tu faz aí, Elias? Ah, não, estou me escondendo, que a mulher Jezabel quer me matar. Mas rapaz, tudo derrotou meu mundo de gente nesse instante, Elias. Não, mas eu estou com medo agora, eu quero entrar para o meu quarto, eu estou com um espírito aqui, uma depressão, estou com isso, estou com aquilo, irmãos. Não é errado você procurar ajuda. Não é errado. Porque se fosse errado, Deus não capacitava profissionais para te ajudar. Agora o errado é você não reconhecer que está precisando e não buscar ajuda de nenhuma forma, nem de Deus, nem dos profissionais. Quando você está morrendo com a dor, Deus pode curar? Pode ou não? Mas se a dor não passa, e aí? Será que é errado você ir no médico? Será que é errado você buscar uma ajuda profissional? Porque Deus capacitou o homem para isso. Se o carro seu quebra, tem um rapaz aqui que ele sabe mexer no carro. Se o carro quebra, ontem mesmo o meu quebrou, não sabia nada, só filmei e mandei para ele. O que é que tu acha, nego velho? Desliga, pelo amor de Deus, pode queimar o cabeçote, tem que bater o motor de novo. Se eu fosse olhar pelos meus olhos, talvez eu falasse, não, mas eu vou devagarzinho. Bati o motor do carro, pronto. Tem um que conserta umas bicicletas baratas aqui em Barreiras. Tem umas bicicletinhas baratas aqui em Barreiras. Se ele falar assim, vem aqui, ó, conserta essa bicicleta para mim, eu não vou acertar. Se eu chamar ele também, vem aqui no meu açougue, vem desossar um boi para mim. Ele fala, não, mas deixa quieto, deixa eu mexer com a minha bicicleta, deixa eu mexer com meus carros. Então Deus capacita cada um para nos ajudar um ao outro, para você buscar ajuda. Só que primeiramente você tem que buscar o que, irmãos? A orientação de Deus. Dobre seu joelho. A arma mais poderosa Deus deu para aqueles 3 homens ali, a oração. Porque eles vinham, não era simplesmente só porque eles acreditavam em Deus, estavam ali obedecendo à vontade de Deus, não. Eles já vinham desde novinhos, se preparando para esse momento. Eles já vinham desde novos, se preparando, jejuando, orando, buscando a face do Senhor, se revestindo do poder de Deus, para suportar aquilo ali. Não é simplesmente só dizer, eu confio em Deus, eu sirvo a Deus, eu faço a vontade de Deus, mas você não se reveste para quando chegar o dia mau. E aí o que é que acontece, irmãos? Você vai se prostrar diante da imagem. Talvez a imagem hoje que está você se prostrando, seja algo que você ama mais do que Deus. Seu carro, sua casa, seu filho, sua esposa. E a palavra de Deus fala que Ele não dá o seu lugar para ninguém. A primícia é dele. Aquele que ama qualquer coisa a mais do que a Deus, a palavra diz que ele não é digno de Deus. Nós não somos dignos de Deus quando nós colocamos qualquer coisa em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é eu que estou falando, isso é a palavra de Deus. Então quando você para estudar isso aqui, irmãos, esse livro tão lindo, leia Daniel, um livro pequeno, 12 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui para não errar, pera aí, irmão, vai que eu errei. Isso mesmo, 12 capítulos. Estude só, não leia, mas estude a palavra. Você vai ver que esses jovens, eles saíram jovens. Eu creio que sua família foi exterminada, porque só levaram eles de escravos. Eles poderiam simplesmente ser revoltados, falar, já que eu não tenho meu pai nem minha mãe, cadê esse Deus de meu pai e minha mãe, que eles tanto falaram para a gente, e olha a situação que nós nos encontramos hoje.
Estamos aqui como escravo. Cadê esse Deus que não salvou? Cadê o Deus que não mudou minha situação até hoje? Cadê o Deus que até hoje não me deu uma esposa, não me deu um esposo? Cadê o Deus que até hoje não curou, eu estou enfermo até hoje? Cadê o Deus que eu estou na luta financeira até hoje? Cadê o Deus? Não, mas eles simplesmente falaram assim: vamos buscar a face do Senhor. Porque se Ele fizer, amém. E se Ele não fizer, amém também. Porque nós temos que adorar a Deus, não é por aquilo que Ele pode te oferecer não, mas sim por aquilo que Ele é. E Ele é Deus, e Ele não troca a sua glória por nada. Mais à frente aqui, irmãos, eu quero ler aqui no capítulo 6. Quando tudo parecia que estava tudo às mil maravilhas. Aí, não, está tudo beleza, Daniel estava governando, estava sendo um dos cabeças ali do rei. Mas a palavra de Deus diz que algo aconteceu. No capítulo 6, a partir do verso 14. A partir do verso 14, o meu tem um título que diz assim: Daniel sobrevive à cova dos leões. A partir do verso 14 diz assim: Daniel... Vamos ler a partir do 13. Todos acharam? Do verso 13 diz assim: Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: Ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens, e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado, e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembre-te bem, que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então, o rei deu ordens a eles que prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo: que Deus, que é lá, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Engraçado, né? Isso parece bem o que nós vivemos hoje. Quando a gente está numa situação bem difícil, aí alguém fala assim: mas eu vou te ajudar. Aquilo traz uma esperança no nosso coração, né? Aí você fala: não, mas vai mudar porque fulano vai me ajudar. Não, vai mudar porque o gerente do banco já me deu uma esperança maior, que vai me arrumar um empréstimo, que vai fazer isso. Não, vai mudar porque meu patrão disse que pode deixar com ele, que ele vai resolver para mim. Não, vai mudar porque eu cheguei lá, o cara disse que não, você vai levar seu carro, que eu vou passar seu cadastro aqui. Fique em paz, fique tranquilo. E a gente traz aquela esperança ao nosso coração. Mas aqui, quando foi que o rei soube disso, a palavra de Deus fala que Daniel era um dos que andava ao lado do rei, a qual o rei tinha muito aprisco. O rei amava Daniel, o rei gostava de Daniel. E aqui fala que mesmo o rei, de manhã até de noite, ele ficou pensando: como eu posso fazer uma forma legal de salvar Daniel? E às vezes somos nós, ficamos confiando na força do braço do homem. Eu creio que Daniel, pode até ser, isso não está na Bíblia, irmão, isso é eu que estou falando, depois não vai falar, onde está escrito isso que o pastor falou? Eu creio que Daniel deve ter ficado o dia todo. Não, mas o rei é meu amigão, mano. O rei mas o rei é carne e unha. Eu tenho certeza que ele vai falar: não, Daniel é meu coligado, não vai para a cova de leão não, que nada. Será que Daniel ficou assim, irmão? Ou será que Daniel dobrou o joelho e falou assim: o Deus a que eu sirvo, Ele pode me livrar, e se Ele não me livrar,
eu tenho certeza para onde eu vou. Será que Daniel ficou confiando no qual? Aí só quando a gente vê Daniel para a gente perguntar a ele, né? Mas eu creio que Daniel, ele ficou ali orando, como ele fazia. A palavra diz que ele subia para o segundo andar da sua casa. Você vê que ele não queria se esconder, que ele abria as janelas para onde dava para o lado de Jerusalém. Ou seja, Daniel, desde aquela época, ele já intercedia por Jerusalém, mesmo sabendo que Jerusalém tinha sido destruída. Ele acreditava que Deus poderia restaurar os muros de Jerusalém, restaurar o Jerusalém. E hoje o Senhor, Ele está fazendo isso na minha vida e na sua vida. Ele está intercedendo e falando assim: eu posso restaurar o seu Jerusalém. Ninguém entendeu? Misericórdia. Deus está falando, irmão, que Ele pode restaurar o seu Jerusalém. Vocês entenderam agora? Deus, Ele é fiel e pode fazer algo a mais, a qual você nunca esperou, ou que você está esperando. Então Ele é fiel. Não é eu, não é você, mas Deus que é fiel. Não é o rei, não vai ser fulano nem beltrano. Deus, Ele pode usar essas pessoas para te ajudar, mas a força não vai vir do braço dessas pessoas, porque a glória tem que ser de Deus. A glória, a honra, todo louvor é para Deus. Porque amanhã, quando você testemunhar, você vai contar que não foi só fulano que te ajudou, mas foi a mão poderosa de Deus que esteve sempre à frente para te ajudar. E Daniel foi para aquela cova, irmãos. Vamos mais à frente. Hoje nós estamos fazendo um estudo bíblico. Amém? No verso 19 diz assim: logo ao raiar do dia, o rei, né, irmãos, passou a noite sem dormir, preocupado, falando, quando chegar lá só está o bagaço de Daniel. Se os leões não comeu tudo, sobrou uns 2 pedacinhos para enterrar. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão, sofridão, né? Aqui está sofreguidão. Essa palavra está certa, Ramila? A Ramila falou, então tá. Misericórdia, eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Deus vivo, será que é o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar? Quando eu vou falar assim, irmãos, quando eu dizer Daniel, você fala seu nome. Valdemar, servo de Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou, diga assim, enviou o seu anjo. Vamos voltar, quando eu dizer, você fala assim, Deus enviou. Eis que o meu Deus enviou o seu, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Daniel foi até ferisse e esbagaçar mesmo, Daniel. Pois é lá, Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Quantas coisas a gente vê, né? Tem hora que a gente vê uns vídeos, uns acidentes, né? Tudo esbagaçou, e quando você vê, a pessoa está intacta. Aí muitos falam que foi sorte, outros creem que foi Deus, outros acreditam que não era a hora certa da pessoa. E quantas vezes a gente vê uma coisa, às vezes até pequena, e a pessoa vem a óbito. Uma queda de bicicleta, uma queda de uma escada, que parece aos nossos olhos ser algo menos, e a pessoa vai embora. Então tudo está no controle de Deus, irmãos. Se Deus não quiser, nada vai acontecer, mas se Ele quiser, pode ter certeza, irmãos, que Ele está à frente. E ali com Daniel não foi diferente. Daniel não falou simplesmente, não, eu cheguei assim, os leões estavam tudo quietinho lá. Ele falou, o anjo do Senhor. Com certeza ele viu esse anjo.
fechou a boca dos leões. Será que você tem buscado a face do Senhor? Será que você tem acreditado que o Senhor tem trabalhado a seu favor, mesmo você não enxergando às vezes? Quantos livramentos Deus tem feito na sua vida e você não tem enxergado? Quantas coisas, quantas maravilhas o Senhor tem feito e você às vezes só está focando nos leões e na cova? Mais à frente aqui, porque eu já estou finalizando, viu, irmão? No verso 26 do mesmo capítulo, diz assim: eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. Diga assim: o Deus de Valdemar. Diga seu nome: o Deus de Valdemar, porquanto Ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Deus livra e salva. No 27, só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, e mais tarde também no reino de Ciro, o persa. Irmãos, é isso que nós temos que fazer na presença de Deus. Deus sabe o motivo do seu coração, a motivação do seu coração de estar aqui hoje. Deus sabe a motivação do meu coração. Então, por isso, seja sincero diante da presença de Deus, porque Ele conhece e sonda o nosso coração. Se tem um lugar que Deus é especialista, irmão, em saber o que está acontecendo aqui dentro. Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe de todas as coisas. Então, em vez de você ficar a reclamar, a murmurar, a perguntar o porquê, comece a adorar a Ele, comece a enxergar com os olhos da fé, comece a proclamar que o Senhor está à frente, comece a proclamar que o Senhor vai colocar os anjos a seu favor, comece a dizer que os leões não é maior do que o nosso Deus, comece a falar que o gigante ele vai cair por terra, não porque ele vai cair não, é porque Deus vai derrubar ele, não é porque ele está vendo simplesmente um rapazinho na sua frente e falar assim, não, ele falou foi com o Deus Todo-Poderoso. Davi, quando foi lutar com o gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho do Deus a qual ele servia e confiava. Então nós temos que começar a proclamar isso nas nossas vidas, não olhar só para o gigante, não olhar para a cova dos leões, não olhar para o mar vermelho, mas marchar, a crer. Não está dando certo, mas eu creio pelos olhos da fé. As coisas não mudou ainda, já tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não mudou, mas eu creio pelos olhos da fé que vai mudar. Olha o exemplo que nós temos de Josué. Estuda sobre Josué, lê o livro de Josué. O cara lutou a vida toda, e a palavra de Deus fala que ele foi receber a recompensa já velho. Mas você viu Josué reclamando, irmão? Você viu ele murmurando? Caleb recebeu a terra com 85 anos, a palavra de Deus diz, e com certeza Josué era mais velho. E a gente às vezes quer que Deus ele haja da nossa forma, estalar de dedo. A nossa mente hoje ela anda tão a 1000 por hora, que você não tem paciência de esperar 2 minutos em uma coisa mais. Você pega um celular, aí vai abrir um vídeo, aí fica a internet. Aí você já começa, misericórdia, que internet ruim é essa? Que não sei o que, não esperou 1 minuto. 1 minuto. Você liga uma televisão, aí liga no aplicativo para assistir alguma coisa, fica lá. Não foi 2 minutos de falar, ei, aplicativo ruim, viu? Olha a demora que é para abrir. E você quer que Deus faça da sua forma.
E nós queremos que Deus trabalhe do nosso jeito e não do jeito que Ele determinar. Sabe por que isso, irmão? Eu vou lhe dizer algo agora. Sabe por que nós fazemos isso ainda? Porque ainda não colocamos o Senhor no lugar de honra. Porque ainda não colocamos o Senhor em primeiro plano da nossa vida. Porque ainda não paramos para adorá-lo em espírito e em verdade e prestar o verdadeiro culto a Ele. Você quer intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus, irmão, não é você vir para a igreja, não é você estar na célula. Isso também é um caminho a seguir para você chegar na intimidade com Deus. Mas quando Ele está falando intimidade, a sua intimidade você mostra para alguém? Tranque a porta do seu quarto e ore. Busque o Senhor lá no oculto e comece a ouvir, a falar com Ele, a sentir a voz dEle, a buscar intimidade com Ele. Aqui você vem se alimentar, aqui você vem buscar a palavra, a qual vai ser rema para você nessa semana, mas você tem que buscar também, você tem que fazer por onde. Você vai num nutricionista, você vai num médico, você chega lá, o médico lhe passa a receita. Agora, se você vai seguir ou não, aí já é você. Não é mais com o médico, não é mais com o nutricionista, não é mais com a pessoa, é você. Você veio aqui hoje se alimentar, a receita eu já estou dando. Agora, se você vai seguir, já não é mais comigo, mas você com Deus. Então é isso que nós temos que ter. Olhe para alguém que está do teu lado e fala assim: ei, Deus está vendo, viu? E Ele sabe o que você está precisando nessa noite. Deus sabe de todas as coisas. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, não, é porque tem que ter o culto no domingo, tem que ter tudo isso aqui, não. Nós estamos aqui porque nós reverenciamos e adoramos a um Deus vivo, um Deus que tudo pode fazer, um Deus que tudo faz, um Deus que Ele está nesse momento aqui no nosso meio, porque Ele vela e cumpre pela sua palavra, e Ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Então Ele está aqui no nosso meio nesse momento.